Vamos para a nossa última palestra do dia, pessoal. Nosso último painel vai abordar o tema empreendedorismo feminino e tecnologia, trazendo dados sobre a participação das mulheres nestes ramos, exemplos de mulheres bem-sucedidas e empreendedoras na tecnologia, além de vivências e desafios ao longo dessa jornada. Nossa mediadora deste painel foi considerada em 2019 uma das mulheres mais inspiradoras da comunicação e liderança corporativa no Brasil. Arrepiei todo. E uma das embaixadoras do Google Woman Wheel e do Grupo de Mulheres do Brasil. Formada em Relações Públicas e CEO na Plural e Minas de Propósito, chamo para apresentar o nosso painel no dia de hoje, Miriam Antunes. Vou fazer igual o Donato, que fala que, como eu também sou da área de marketing, eu poderia ficar aqui falando meia hora. Né? Primeiramente, boa noite, muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente sabe que a gente tem mil motivos, né, para ir para casa, cuidar das roupas, da família, da casa. Mas se a gente está aqui, a gente tem que aproveitar esse momento para aproveitar e colher o máximo dessas mulheres que estão aqui, que vivem os mesmos desafios, as mesmas rotinas que a gente. E quando a Ingrid me convidou para fazer a mediação desse painel, eu fiquei muito feliz, porque eu já trabalho com empoderamento feminino há alguns anos e sei a importância da gente ir além, né, daquilo que disseram que era o nosso lugar, ocupando esses espaços e fazendo com que esse empoderamento que a gente tanto deseja se construa a cada dia. Então, momentos como esse, eventos como esse, né, que tiram as mulheres dessas caixinhas técnicas, mas coloca a gente para aprender umas com as outras, faz toda a diferença. E, né, contando um pouco mais do porquê que esse painel existe, é importante a gente lembrar que muitas mulheres acabam indo para a área do empreendedorismo, muitas vezes porque se frustram, né, dentro de algumas organizações e precisam aí construir as suas próprias jornadas. Sobretudo, a gente precisa apresentar aqui alguns desafios, porque, por incrível que pareça, eu estava conversando com as speakers um pouquinho antes da gente começar, e a gente ainda se depara com mulheres que falam que não existe desafios, a gente já dominou esse espaço e está tudo certo. E muitas vezes isso é uma mentira que algumas mulheres contam para si mesmas. Então, hoje a gente tem muito para aprender e para ouvir com os desafios da Sandra, com os desafios da Dani aqui, e tirar o melhor, porque eu acredito que quando a gente aprende com os exemplos das outras, a gente consegue atalhar aí esse caminho. E, sobretudo, né, exemplificar aí de que forma a gente também se potencializa e de que forma a gente também constrói essa sororidade todos os dias. Então, dito isso, né, eu vou ler aqui a mini bio dessas mulheres incríveis e a gente vai começar aqui esse painel. As fichas do Faustão da Ingrid, ela deu uma economizadinha na mini bio. Então, eu vou ler no celular. Queria chamar, então, aqui para discutir, né, e para dialogar com a gente sobre essa temática tão importante, a Sandra Heck, que é idealizadora e cofundadora, que está hoje como presidente do Ecolab, Instituto Colaborativo de Blockchain, do qual tenho muito orgulho de trabalhar todos os dias e aprender com a Sandra. A Sandra é uma mulher formada em tecnologia da informação, mestre em gestão e negócios, com dupla titulação, apenas, assim, pelo Brasil e internacional. Foi presidente da SUG Brasil e atuou como executiva de TI por mais de 20 anos, então ela liderou aí muitos projetos estratégicos e inovadores usando a tecnologia como a SAP em grandes corporações. A Sandra é uma empreendedora, uma pesquisadora, é uma investidora anjo, mentora, professora, convidada aí nos cursos de pós-graduação e MBA para ser professora. Está atualmente como membro do Conselho Deliberativo da NCIO Brasil e do CT Blockchain, da Rede Nacional de Pesquisa, mas, sobretudo, ela é uma curiosa, uma inquieta e se desafia aí diariamente a descobrir novas formas de construir futuros possíveis, traduzindo aí o futuro no presente e, assim, resolvendo problemas reais para que mais pessoas aí possam fazer isso junto com a Ecolab, que é um instituto colaborativo de blockchain. A Sandra ama viajar, conhecer novas pessoas, novos lugares, encontrar amigos e, sobretudo, descontrair aí em grandes bate-papos. Então, se preparem, porque essa 1 hora vai ter muito compartilhamento. Vem para cá, Sandra. Tu que manda.
Além disso, eu queria chamar aqui a Dani Cosme, que amanhã vai estar no TEDx da Unicinos, contando um pouco mais da trajetória dela. A Dani, ela é sócia fundadora de uma startup, que é a Ginga, é cofundadora do movimento e do coletivo Ladies in Tech, e, sobretudo, ela é uma consultora de inovação. Para quem ainda não conhece a Ginga, procura nas redes sociais, é uma plataforma digital que conecta e vende produtos e serviços de mulheres brasileiras na Alemanha também. É ativa no Brasil e na Alemanha. Hoje, ela se conecta aí com a comunidade brasileira. Além disso, ela é co-criadora do Instituto Ladies in Tech, um grupo de apoio e fomento ao empreendedorismo feminino, que hoje conta com mais de 130 integrantes e 80 startups fundadas ou comandadas por mulheres. Nos tempos livres, a Dani também é consultora, mentora em inovação e desenvolvimento de negócios, gestão de projetos, inovação e BIT, com trabalhos realizados aí junto com o Sebrae e com o Labs e Comércio. Além disso, ela vem palestrando aí ao longo dos últimos anos sobre protagonismo feminino e sobre a importância das mulheres se posicionarem como autoras aí das suas próprias histórias, superando as adversidades e os desafios. E eu queria chamar aqui, né, a Dani para contar um pouco mais e compartilhar toda essa trajetória, essa jornada dela. Você sabe que eu sou uma pessoa um pouco grande, então eu acho que eu já cresci bastante, não precisa mais. Dito isso, né, para a gente começar, então, porque eu já falei demais, eu queria começar aqui com a primeira pergunta. As fichas do Faustão, não estou pronta. Então, para a gente começar o painel de agora, né, eu queria perguntar, tanto para a Sandra, tanto para a Dani, e, por favor, não precisa ser aquela resposta de 2 frases, né? Vocês podem falar, a gente tem 1 hora para conversar, que vocês contassem um pouco mais como que a tecnologia tem sido aí uma ferramenta de empoderamento para as mulheres e, sobretudo, quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres no setor de tecnologia e como eles estão sendo superados aí. Então, agora a palavra é com vocês. Espera um pouquinho, que demora. Olá, agora sim. Vai ser muito bom bater papo com vocês. Deixa eu já começar a perguntar para a plateia. Quem aqui, levanta a mão, quem aqui é 40 mais? Então, o que eu vou falar é muito da minha vivência, da minha experiência, num tempo, tá, que poucos aqui viveram. Só que o ser humano ele evolui por ciclos, né? Então, assim, as coisas não acontecem de uma hora para outra. Não é porque a gente tem tecnologia que o ser humano está na velocidade da tecnologia. Sim, tecnologia tornou as coisas super, mega acessíveis. Talvez quem é 30, 40 abaixo, menos, já nasceu digital. Eu vou falar de ter nascido analógica, e estar agora vivendo esse mundo digital. Então, assim, eu fiz o timão do analógico para o digital. Quando eu nasci, nada de tecnologia e o acesso à biblioteca era física, eu tinha que ir até lá para eu poder acessar qualquer informação. Você... Hã? Barça? Barça, minha família comprou uma Barça. Exatamente, essa é a realidade. Só que agora... O que é Barça? É. Gente, Barça era um conhecimento, tá, concentrado em livros que você comprava e não era atualizado, sei lá, em tempos, acho que era 1 década para atualizar aquelas informações, e eram impressas. Então, era que nem livros.
Então, isso era a Barça. Então, se você quisesse buscar conhecimento, você buscava na Barça, que era top. Wikipedia. Wikipedia impresso. Wikipedia impresso. Boa, boa. Wikipedia, só que o Wikipedia, ele é atualizado diariamente. A Barça não. Não era digital, era analógico. Mas, enfim, o que nós estamos vivendo agora com a tecnologia é acesso à informação. Em contrapartida, a gente tem que ter um cuidado das fontes, tá? Da segurança. Sim, está muito mais facilitado. O empoderamento feminino, que a gente vai falar muito, tá? As mulheres hoje conseguem, através das redes sociais, rapidamente poder ser autossustentável, buscar sua sustentação. Está aqui a Miriam de exemplo e muitos outros aqui que a gente vê que a tecnologia proporcionou a oportunidade do empoderamento financeiro das mulheres, não só das mulheres, né, mas da grande maioria. Contrapartida é que a gente não tem isso de forma muito disseminada ainda, a tecnologia nem está em todos os lugares, mas chegaremos lá, eu tenho certeza. Um outro ponto muito importante que a tecnologia proporcionou, e que talvez eu jamais imaginava isso antes, é o trabalho remoto. Gente, vocês não queiram imaginar. Hoje, por exemplo, qualquer um de nós temos acesso a um conhecimento global de referência em universidades, em provas, em certificações, fazendo a prova de casa, certificação de casa. E eles conseguem monitorar se realmente você não tem acesso à internet, se não está colando, tudo isso. Eu, quando fiz a minha certificação em SAP, eu trabalhei praticamente minha vida no universo de empresas implementando o SAP. Eu fui fazer a minha certificação, coisa de gaúcha, né? Certificação, primeira vez em São Paulo, aquela coisa toda. A gente saiu daqui para fazer uma certificação lá, prova, tá? Ou você passava, você era demitida, então não tinha muitas opções. E aí, simplesmente, a gente saiu daqui, um horário cedo, né? Chegou em São Paulo, gaúcho, né? Não, vamos comer um churrasco. Óbvio. Chegamos lá, fomos para uma churrascaria, confraternizamos. No outro dia, às 8h30 da manhã, começava a abertura da tela numa sala específica para fazer a certificação SAP. O que aconteceu? Comi a carne, óbvio, não dormi a noite toda. Às 5 da manhã, tá? Eu estava simplesmente mal. E aí, no outro dia, eu tinha que fazer a prova. Não deu outra, cheguei na prova, ruim, mas tudo bem, tinha que fazer a prova, né? Já estava, e aqui é uma primeira mensagem, tá? Internalizada que eu não ia conseguir passar. Abriu a tela, começou a primeira pergunta. 9 horas, eu tinha até o meio-dia. Não era 1 hora e pouco para fazer a prova. Primeira pergunta, não sabia. Inglês, né? Segunda pergunta, não sabia. Terceira pergunta, não sabia. Gente, neste momento, aí a pressão, tá, do dia a dia nosso. Eu parei, simplesmente saí da frente da tela, olhei para o nada, lá fora tinha umas árvores, alguma coisa, eu nunca mais me esqueço disso. Eu acho que eu fiquei uns 5 minutos olhando para o nada. E aí eu voltei e continuei minha prova e eu passei. Então, às vezes, a insistência no mesmo ponto que você sabe que não está conseguindo, tira o foco, tá? Abre o espectro, que aí tem grandes chances de você conseguir. Então, esse é um exemplo. Então, exemplos como esse que eu falei, que eu tinha que ir para São Paulo para fazer uma prova, hoje você faz provas de forma global, internacional, de forma muito tranquila. Depois eu falo dos desafios, vamos para a próxima. Boa noite, pessoal, tudo bem? Falando nos desafios de tecnologia, eu vou puxar para o meu lado. Eu também sou 40 a mais, eu também nasci analógica. Eu fiz 4 anos de faculdade em História, historiadora por formação. Hoje eu sou empreendedora em tecnologia, sou sócia fundadora de uma startup
aplicativo. No mundo de empreendedorismo, eu digo que eu não sabia que eu estava criando uma startup. Eu e minha sócia, numa conversa pelo WhatsApp, vamos criar um aplicativo? Vamos criar um aplicativo. A gente não tem para fazer nada, no início da pandemia. E aí, sim, foi bem assim, uma conversa pelo WhatsApp, o que a gente vai fazer? Vamos criar um aplicativo para comprar as coisas perto de casa. Hoje, eu não acho, eu tenho que ir para um Google, para um Face, para chamar alguém na SAP, mas a gente fala que no início da pandemia, a pandemia nos trouxe para dentro de casa, né? Tu comprava as coisas perto do trabalho ou no centro, e tu voltou para casa, mas tu não conhecia a tua casa. Ou seja, não conhecia o pai, mas o lugar onde tu morava, tu não conseguia sair dali. Para fazer as compras, tu tinha que conhecer. Foi por isso que nasceu a da Ginga. Só criar um aplicativo. E aí eu me dei conta que nós criamos um aplicativo, mas eu não entendia esse. Eu sou história por formação. Eu trabalhei minha vida inteira com comunicação e vendas, vendendo gelo para esquimó, em empresas de tecnologia, mas vendendo computador. E aí eu entendi que hoje foi o meu maior desafio, e ainda é, porque ele é constante na tecnologia. Primeiro, o startup. Hoje, no mundo de tecnologia, a gente tem um idioma, é o valuation, é o pitch, são termos que tu diz, gente, eu não entendo, 3 anos de startup, eu não entendo, eu seguro no carão, eu sorrio, eu digo, mas não estou entendendo nada. Então, essa foi uma barreira para mim na tecnologia, né? Primeiro, entender esse idioma. Segundo, a gente fala muito em ecossistema em tecnologia. O ecossistema, ele é predominantemente masculino. Ele não é machista. Existem pessoas, existem situações mais, né, agravantes, mas ele não é num todo. Então, um desafio, primeiro idioma, o segundo é com quem eu vou falar sobre negócio? Com quem eu vou conversar sobre tecnologia, sobre gestão de negócio, sobre perfil de liderança? Eu brinco que se eu falar com as minhas amigas ainda hoje, sentar para me dizer, estou preocupada, preciso fazer evaluation da minha startup, eu estou com um churn altíssimo, elas vão olhar para mim e vão fazer assim, porque elas são minhas amigas, mas elas não estão entendendo nada. Aí a mulher vai falar de negócios aonde? No almoço de família, no domingo? Então, não existe hoje na nossa cultura um espaço para que as mulheres falem de negócios, com perfil de liderança, com perfil de gestão. A gente fala muito no Ladies in Tech que o homem faz network, trocando pneu de carro, jogando futebol, tomando café. Homens fazem network em todo momento. Nós, mulheres, não temos esse perfil. Nós, mulheres, não estamos atentas para isso. E para isso é um desafio. E isso é constante, né? Agora, pouco antes de começar, eu estava conversando, está acontecendo o Startup Summit lá em Floripa, o maior evento de tecnologia do Sebrae. E as meninas estão lá do EasyTech. E estavam naquela função, vão fazer um happy hour só do Ladies. Eu disse, gente, está acontecendo um happy hour oficial do evento. Para que vocês vão 5, 6 para um lugar diferente? Vão para onde está acontecendo o evento. Vão para esse lugar, vão conversar com essas pessoas, vão fazer network, vão se posicionar frente ao mercado. Nós não temos esse perfil ainda. Então, acho que um dos maiores desafios da mulher na tecnologia e no mundo dos negócios é esse perfil de dizer, sim, eu vou me empoderar, eu estou à frente de um negócio, eu tenho perfil de liderança, eu lidero um grupo, eu lidero meu negócio, e eu preciso assumir esse papel. E não é fácil. Todo dia tu pensa em desistir, todo dia tu te sente incapaz, todo dia tu diz, gente, eu vou ter que enfrentar um palco, um monte de gente olhando. Eu estava agora ensaiando para o TED amanhã, eu tremo, eu estava nervosa. Ontem eu estava ensinando minha palestra chorando em casa. Amanhã eu estou rezando para não chorar no palco, chorar quando eu descer. Mas é um desafio constante de tu entender que eu posso, que se eu vislumbro aquele lugar e eu tomo o primeiro passo, essa ousadia de estar lá, eu posso. E eu vou ter que enfrentar, né, esses desafios, eu vou ter que me posicionar, eu vou ter que dizer, sim, eu sou protagonista, sim. Eu digo, qual é o teu nome? Você está falando, eu digo, não, qual é o teu nome? Fala alto, te posiciona, eu sou Daniele Cosme, eu sou secundadora da Ginga. As pessoas podem não entender, mas eu sou. Então, começa, o primeiro passo é esse posicionamento, tomar posse da sua postura. Acho que eu vou pegar o gancho disso que tu acabou de falar, Dani, e aí eu vou puxar uma outra coisa que a Sandra, a gente estava falando antes, que pelo fato de eu ter 30 anos, quase 30, parece mais, sempre as pessoas dizem, mas eu tenho 30. Mas eu sempre boto a culpa na maturidade, porque eu sempre fui uma pessoa muito madura. Eu tive muito mais... Como é que é essa? E é mesmo. Eu tive a facilidade de encontrar mulheres muito fortes no meu caminho, que me ensinaram que quando alguém coloca alguma oportunidade no meu caminho, eu posso escolher o que eu quero.
E eu tive esse empoderamento da Sandra quando eu comecei a empreender, porque a Sandra foi minha primeira cliente quando eu comecei a empreender. Quando eu pedi ajuda para a Dani em outros momentos da minha vida. Mas a gente estava falando antes sobre a importância de encontrar essa representatividade. Quando a gente olha hoje para a Sandra e para a Dani, que vem de uma outra geração diferente da maioria de nós que estamos aqui, eu tenho certeza que talvez um dos maiores desafios delas foi encontrar essa representatividade. Foi ouvir das suas mães, que muitas vezes cuidavam só da casa e da família, de que elas poderiam ocupar o lugar que elas queriam, que elas poderiam ser o que elas queriam na vida delas. Então, eu queria, Sandra, que a próxima pergunta aqui era sobre quais exemplos inspiradores vocês tiveram na tecnologia. Mas eu vou abrir um pouco mais essa pergunta, porque eu acho que, muito além do que só a área que a gente atua, a gente precisa buscar exemplos de mulheres fortes em qualquer área ao nosso redor. E eu queria que vocês contassem um pouco mais que mulheres representavam vocês, que mulheres inspiraram vocês, mas, sobretudo, quais foram esses desafios de viver numa era e numa geração onde os lugares que vocês ocupavam, nem sempre vocês encontravam mulheres que diziam que vocês também podiam ocupar esses lugares. Eu vou pegar um gancho numa coisa que o Donato falou também, que é algo que muitas mulheres vivem, que é o senso do não merecimento, né? De muitas vezes dizer, eu não vou me inscrever naquela vaga porque eu não me sinto apta para isso, né? E como é importante que a gente entenda que sim, né? Nós somos aptas para qualquer coisa que a gente quiser. Mas o quanto muitas vezes a gente busca de uma outra mulher esse apoio, esse fortalecimento, essa palavra de uma outra amiga que diz, olha, realmente, talvez eu não conseguiria, mas eu acredito que tu vai lá e tu vai conseguir. Então, eu queria que tu contasse um pouco mais sobre isso, Sandra. Legal. Na época do analógico, tá? Eu tive N experiências e eu vejo ainda falar muito de... Temos muito evoluído em algumas ações aqui de diversidade, de gênero, enfim. Mas, gente, de verdade, os números não estão mostrando isso ainda. Tá? Eu vou falar em desigualdade salarial entre nós. Mesmo que a gente tenha a mesma competência, a mesma experiência, a mesma vivência, tá? A gente não tem, e agora teve uma lei aprovada em julho, graças a Deus. Agora, provavelmente, por força de lei, a gente terá mais igualdade salarial. Mas eu pego um outro exemplo. Desigualdade de representatividade. Vocês sabiam que apenas 17% das mulheres ocupam cargos em conselhos? Então, assim, e esses números não têm mudado nos últimos tempos. Ele varia um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim, não é uma representatividade de realmente representar o que nós somos, porque hoje no Brasil somos 51% de mulheres, né? Enfim. E aí tem um outro ponto que depois eu vou falar. Esse é o outro. E o viés de gênero, gente, e existe. Ele existe ainda e a gente tem que trabalhar nisso. E a gente não é contra ninguém, muito pelo contrário. A gente está buscando juntos superar essas desigualdades, que não é só de viés de gênero, mas outras desigualdades, porque é justamente na diversidade que tem valor. E quando as empresas começam a perceber isso, elas começam a ver essa diferença e incentivar a diversidade. Não é por acaso que as empresas estão buscando isso, inclusive nos seus objetivos estratégicos. Está vindo de fora também, muita coisa nesse sentido. Então, a gente vê muitas empresas, principalmente de tecnologia, incentivando programas para esse empoderamento feminino, para que a mulher realmente vire uma empreendedora, entre esse é um ponto, educação na área de STEAM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A gente fez um trabalho, e esse é um ponto que o Brasil precisava trabalhar mais, que é a base das meninas. Tá?
que, como a Miriam falou, a gente não tem como trocar em casa a mãe, o pai, os familiares, de que tecnologia está no nosso celular, tecnologia está no Waze, tecnologia está em qualquer lugar. Que tecnologia não é difícil, a mulher pode sim. E aí ela chega numa sala de aula e aí vem o bullying. Então, assim, ela passa por muitas barreiras, muitas frustrações, muitas dificuldades. E eu passei por isso. Quando eu tive meu primeiro filho, a gente estava praticamente... eu tinha um colega que a gente viveu junto a adolescência, se formou junto em tecnologia, trabalhamos juntos e fomos evoluindo, evoluindo, evoluindo. Casamos, ele casou, eu casei. E a gente continua amigo, sempre galgando posições juntos. Achei que tinha casado juntos, não. Não. Estava preocupada. Não. O que aconteceu? Um determinado momento, eu engravidei. Nasceu o Rafael. Durante a minha gravidez, tá? Eu trabalhei até o último dia. Fui para o hospital na sexta-feira, 22 horas, eu ganhei o Rafael. Estava amamentando ele, aí deu um problema na empresa, me chamaram de volta. Você pode trabalhar mesmo em período que você tem direito, mas assim, a empresa está precisando. Eu fui lá, trabalhei, tá? Num período, claro que eu voltava, amamentava, foi super flexível quanto a isso, sem problema. Terminado meu período de licença, eu fui demitida. Neste momento, eu não tinha noção, e agora vem as referências, eu não tinha noção de tudo isso que eu estava passando. Então, tudo bem, fui demitida, vamos embora, ergue cabeça e bola para frente, né? E foi o que eu fiz. Então, provavelmente, a minha, diferente das meninas hoje que tem esse ambiente, essa rede de apoio, muito diferente do que atrás, as minhas referências era a Ada Lovelace, que, na verdade, foi a primeira cientista britânica que fez o primeiro código, em 1840 e pouco, por aí. Foi um filme que eu assisti, uma referência. Eu disse, se ela pode, isso eu acho que eu gosto de fazer. Foi mais ou menos por aí. E aí, quando eu decidi querer fazer tecnologia, estudar tecnologia, o sonho do meu pai e da minha mãe era que eu fizesse medicina. E eu fui para Santa Maria fazer o vestibular de medicina. Ainda bem que eu não passei, né? Porque eu não consigo ver sangue na minha frente, mas tudo bem. Eles queriam, era o sonho deles, entendeu? E aí eu não passei. E, às vezes, a gente encontra algumas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende, mas que tempos depois a gente vai perceber que aquilo fez diferença na minha vida. E um desses itens que fez diferença na minha vida foi um filme, tá? Estrelas Além do Tempo. Gente, quem já assistiu esse filme? Meninas que não assistiram, trabalham de casa e, por favor, assistam este filme. Aí vocês vão ver a dificuldade que essas mulheres passaram de não ter banheiro, tá, exclusivo, ter que se distanciar quase 2 quilômetros para ir ao banheiro, voltar e ser cobrado pelo chefe como é que não estava trabalhando. Então, assim, muitas mulheres realmente passaram por muitas dificuldades para a gente estar aonde a gente está. Então, foram as minhas referências, porque na época não tinha muito, e a gente também não tinha acesso, né? Não tinha internet, não tinha muito relacionamento como hoje tem. E hoje tem mais exemplos, então, assim, que bom ter esses exemplos para que a gente se inspire, para que a gente compartilhe. E, assim, como dica, humildade para a gente aprender. A gente tendo humildade, gente, mentorias, colegas, sororidade, acontece naturalmente. Agora, quando a gente acha que já sabe,
Eu não sei, eu vou passar a vida inteira aprendendo, né? Se a gente acha que já sabe, tá tudo certo também. Eu gosto de uma palavra, quando fala sororidade, está muito em voga a gente falar. Existe uma palavra que é pouco falada, talvez ela tenha sido inventada, mas é uma palavra que a gente vê, a gente vivencia e a gente só se dá conta depois, que é a vacaridade. Que em vez de tu ser colaborativa com outra mulher, né? Tu usa da vacaridade. Então, isso é um posicionamento quando tu deixa de ter a humildade. Sempre tem outra pessoa. Por mais que tu saiba que tu tenha estudado, que tu tenha vindo antes, tu tem sempre que te colocar no perfil, no papel de eu posso aprender. Uma fala, uma troca. Às vezes uma pessoa vai falar uma coisa e vai dizer, gente, não tinha pensado isso. Ela vai falar do negócio dela, às vezes não tem nada a ver com o meu, mas a fala, a postura, a lição que ela traz naquilo ali, eu posso usar. Então, estar atenta ao que está acontecendo. Falando de exemplos, eu acho que tem mesmo a questão de, né, tipo, 46 mais, também não tinha esse acesso a exemplos. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comunidades, né? Então, admiro muito a Miriam também por conta disso. E nós mulheres empreendemos e vivemos e temos o instinto de viver em comunidade, em grupos, né? Tipo, buscar esse apoio, essa troca. Para mim, as maiores inspirações são mulheres que potencializam outras mulheres, né? Hoje a gente tem a RME, Rede Mulher Empreendedora da Ana Fontes. A gente tem o Grupo Mulheres do Brasil, né, com mais de 120 núcleos no mundo, da Luísa Helena Trajano, que esse tempo estava ouvindo uma pessoa falando, eu vi um painel dela, ela fala tão estranho, ela fala tão errado. Digo, gente, daí, olha o conhecimento potencial, a potência que é essa mulher e o que ela transformou. A minha... Perfeitamente. A minha sócia, ela é gaúcha, aqui de Canoas, mora na Alemanha, e ela se encontrou, ela se sentiu menos sozinha quando ela teve o Grupo Mulheres do Brasil na Alemanha. Aqui tem um exemplo maravilhoso que eu gosto muito, é da Dani Junco, do Bitumami, onde ela potencializa mulheres e não e briga, né, literalmente briga, porque mulheres não sejam desqualificadas em qualquer profissão por serem mães. Né? Minas de propósito da Miriam. Então, assim, os exemplos que eu gosto de buscar são essas mulheres que, além de buscar o seu posicionamento, elas abrem espaço para potencializar outras mulheres. Porque quando eu falo do Ladies in Tech, a gente está buscando espaço para todo mundo. Eu digo, não, eu não estou buscando um espaço para todo mundo. Se eu botar todas num único espaço, a gente vai ficar apertando e se cotovelando. Eu quero abrir espaço. Seja ela no perfil, essa que tem mais perfil de falar, de se comunicar, aquela outra que é mais introspectiva. É só espaço. Cada uma vai buscar o seu lugar, cada uma vai atingir aquilo que pode, no seu potencial, mas a partir do momento que tu diz vai, ou tu diz pode, ou tu diz vem comigo, ou tu simplesmente tira o microfone da tua mão e dá para outra falar, seja na área, no momento que for, tu está potencializando essa pessoa. E tu pode ter certeza que a partir do momento que tu estica a mão para ela, tu traz ela vai reconhecer isso e ela vai replicar isso. Então, tu ser humilde para mesmo quando tu tá passando o microfone e falando, tu ouvir que ela tem que não é porque ela é mais nova que ela não vai te ensinar nada. Não é porque ela é de outra área que ela não vai te ensinar nada. Sempre a humildade para aprender com a fala do outro. E a Miriam, quando eu criei o iColab, eu não a conhecia, tá? É uma história interessante. Simplesmente fiz um processo seletivo, tá? Para justamente comunicação e marketing do Instituto. Era eu e alguns colegas que fizeram um processo seletivo e elas foram selecionadas. Só que elas estavam começando o negócio. Como acreditar numa visão mais racional, né? De que elas vão conseguir entregar, porque nós também estávamos. Usar. A gente precisa experimentar.
Não precisamos, não precisa. O homem, quando ele se candidata, ele pode não ter todos os requisitos, ele se joga. Por que a gente não se joga também? Vamos nos jogar, vamos ousar, vamos experimentar. A gente pode, tá? Se não estamos 100% preparados, a gente não precisa, mas a gente quer aquilo e vai fazer por aquilo. Eu lembro de uma experiência. Eu estava trabalhando em São Paulo, eu morava aqui, então, segunda, sexta, eu voltava, tá? Trabalhava em São Paulo e voltava. Simplesmente, eu não tinha nada para fazer, trabalhar 24/7, né? E me convidaram para atuar voluntariamente na diretoria da ZUG. A ZUG é a Associação dos Usuários SAP no Brasil. Eu estava em São Paulo, a família estava aqui, bairrista, não quis nem saber de ir para São Paulo, tá tudo certo. Eu estava lá, bom, final de semana, eu estava aqui, mas de noite eu podia ajudar a ZUG. E foi o que eu pensei. Eu vou aprender lá. Óbvio, né? Primeira coisa, eu fiz um trabalho que eles entenderam que foi um trabalho adequado, porque eu consegui incluir, essa é uma outra mensagem, inclusão, gente. Nem todo mundo está em São Paulo. Claro que a gente sabe que tudo acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas no Iapoque é o Chuí, tá? Tem gente boa em qualquer lugar e fora do Brasil também. Então, o olhar da inclusão e a tecnologia permite que isso se faça agora. E eu desenvolvi um trabalho legal, e aí chegou um momento que eles chegaram e disseram assim, Sandra, eu estou te convidando agora para você assumir a presidência da ZUG. Gente, eu não preciso dizer para vocês que a primeira coisa que eu disse foi não. Frio na barriga, aquela sensação de borboleta, tudo isso, eu disse, não, isso aqui não é para mim. A paixão. Tu disse não, mas era aquilo te chamando. Não, eu disse não e não falei mais para ninguém, só para mim mesmo, que eu não queria aquilo, porque aquilo me levava ao nível de exigência de chorar, entendeu? De estar sozinha, de alguém me avaliar se eu podia ou não podia. Enfim, passou. Ufa. Disse não. Passado 3 meses, essa mesma pessoa chegou e disse assim, Sandra, sabe aquele convite? Sim, eu já disse não. Ele continuou de pé. Aí eu fiz uma coisa, e aí a família é muito importante, tá, gente? Eu cheguei em casa, em São Paulo, cheguei no Rio Grande do Sul no final de semana, e disse para o meu marido, aconteceu isso, 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 isso. Ele olhou para mim e disse assim, por que não? Quando ele disse isso, me deu uma força, que eu não sabia da onde que aquilo veio. Que sozinha eu não teria essa coragem. Mas ele me dizendo aquilo, por que não? Peraí, mas se meu marido está dizendo isso, por que não? Eu vou. E fui. Gente, foi a maior experiência da minha vida estar liderando pessoas, homens super mega referência, Petrobras, Vale, Ambev, 70% do PIB brasileiro passa pela Associação Azul. Só para vocês terem noção de que liderança eu estava fazendo. Eu estava fazendo uma liderança de pessoas, tá? Sendo a primeira mulher na história da ZUG no Brasil, que era 15 anos, por isso que eles queriam uma mulher. Então, eles já, imagina, 2012, eles já tinham uma mulher como objetivo deles, que já estava vindo com essa visão. E eu estava liderando voluntário. Alguém falou aqui do quão é difícil o trabalho voluntário e liderança de trabalho voluntário. Eu aprendi nas ZUG. E a partir do momento que você lidera por propósito, cara, é uma força descomunal. Foi ali que eu consegui sentar numa mesa de executivos na Alemanha com a SAP. Foi ali que eu assisti shows do Bon Jovi, que eu assisti coisas que eu jamais teria acesso se eu continuasse com o meu não.
Então, assim, a gente pode sim. Se joguem, a gente sabe que não tem tela, não tem rede lá embaixo, mas tá tudo certo. A gente, durante o percurso, tá tudo bem. Tô passando pelo sexto, mas tá tudo bem. Eu acho que tem uma coisa muito importante nessa fala da Sandra, que é, hoje, eu tenho a sorte de viver com um engenheiro da tecnologia na minha casa, com a comida que ele faz, inclusive, usa a roupa que ele lava. Mas eu tenho a sorte, eu posso dizer isso, de ter alguém que também disse para mim por que não em alguns momentos. Mas eu tenho uma coisa que eu aprendi, que às vezes a gente está num lugar privilegiado e a gente fala como se todas as mulheres vivessem isso. E para as mulheres que não têm um companheiro, ou que muitas vezes a família não tem esse alcance do quanto uma palavra dessa é importante, que me perdoe os homens, mas eu tive que aprender a pensar como eles. Eu convido a todas as mulheres a, nas próximas vezes em que vocês forem colocadas em uma situação de questionamento, se vocês podem ou não, que vocês perguntem o que um homem faria no meu lugar. Quando a gente abraça essa pergunta e a gente entende que um homem jamais questionaria se ele poderia ou não, se ele era capaz ou não, ou se ele conseguiria se manter naquele lugar, a gente para de dizer não para a gente mesma e a gente entende que o merecimento é algo que a gente constrói e que tá tudo bem a gente não saber. A gente bate lá na rede social da Sandra, da Dani, e a gente diz, olha só, eu não estou conseguindo avançar daqui, será que tem como tu me dar uma ajudinha? Será que tem como tu me dar uma dica, né? Porque dessa forma a gente vai conseguindo vencer essas barreiras. E dito tudo isso, eu queria muito que a Sandra e a Dani agora contassem um pouco mais de quais foram as ações determinantes para o sucesso de vocês. Porque em um mundo onde a gente cresceu vendo homens serem bem-sucedidos, e toda vez que uma mulher era bem-sucedida, a gente questionava se ela tinha feito algo com o diretor, se ela tinha dado golpe em alguém, se ela tinha, né, capacidade ou não para ocupar aquele lugar. Eu acho que é super importante a gente aprender com as lições das outras o que determinou vocês chegarem aqui, a gente ler todo esse currículo e vocês poderem compartilhar tanto. Voltando a fala, alinhando a fala da Sandra com a tua, essa questão de se permitir, um dos maiores desafios da minha vida foi o início do ano. Eu tenho uma startup, eu já fiz 2 anos de vários processos de aceleração, mentorias, consultorias, sendo sempre a pessoa que era consultada. E aí, nisso, eu fui aprendendo, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, eu gosto de conversar. Se eu estou numa sala, está tendo um evento, um painel, ou uma consultoria, uma mentoria, e alguém faz uma pergunta para aquele grupo, eu sempre me incomodava. O mentor faz uma pergunta e ficava aquele silêncio. Eu fico assim, eu sempre sou a primeira. Aí eu já dizia, gente, avisava. Se ninguém fizer pergunta, você é a primeira a falar, porque depois que a primeira fala, todo mundo precisa falar. Então, eu sempre questionei muito e sempre me posicionei. Isso eu fui convidada para ser consultora do programa da Semente do Sebrae para 5 startups. Tipo, tá bom, né? 5 startups a aprender. E no início do ano eu estava no FEComércio, no Lab, na parte de inovação do FEComércio, com a minha startup incubada. E eu sabia, né, o head de inovação, o Giancarlo, falando que eles queriam construir um programa de aceleração próprio, me convidou para ser consultora. Eu digo, tá, vou ser consultora, vou dar mentoria para algumas startups, está tudo certo. Teve uma reunião, ele me convidou para estar lá, um rapaz apresentou uma apresentação lindíssima, né, do orçamento de construir a aceleração, a metodologia própria. Eu disse, uau, né? Olhava aquele passado, imagina isso. Fui para casa, acho que era uma quinta, sexta-feira, uma segunda-feira eu estava fazendo almoço, literalmente fazendo almoço. E ele foi e toca, Camila. Eu disse, o que é a Camila do Lab quer comigo? Ele ligou, Dani, tudo bom? Eu disse, tudo bom. Dani, olha só, eu e o Gia conversando, a gente tem uma proposta para te fazer. Então, não é tu desenvolver o programa de aceleração do Lab. Eu não pensei, eu sempre se quero. Porque uma coisa que eu aprendi na vida é sempre me perguntar, por que não eu? Se o outro pode, por que não eu? Eu se quero. Desliguei o telefone e pensei, putz, o que eu fiz? Aonde eu fui me meter? Eu vou ter que desenvolver um programa de aceleração, vou ter 5 meses de workshops de material, de conteúdo para outras startups. Talvez tenha sido um dos maiores desafios dos últimos anos. Horrível. 3, 4 dias para construir um workshop, buscar material, buscar referência, stakeholders, metodologia ágil, validação de negócios, pitch.
nós aplicamos o programa para 30 startups. E eu pensei assim, ufa, acabou o programa, eles renovaram, e agora a gente está com mais 31 startups. Então, um diferencial, também porque eu sou meio cara de pau, eu falo lá e falo, pergunta, questiono, tem sempre alguma coisa para falar, mas esse, por que não eu, para mim, foi o diferencial. Me posicionou. Se eu posso. Então, isso me ajudou muito a chegar onde eu cheguei hoje. A entender que sim, esse desafio sim, vai dar errado, vai, todo mundo erra. Porque eu não vou errar. Mas também porque eu não posso dar certo. Se o outro deu, só ele, o sol nasceu só para ele, não. Eu vou lá, vai dar errado, 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 uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. E não vai dar errado, eu vou estar aprendendo. E eu, nesses últimos programas de aceleração que aconteceu e nesse que está acontecendo, eu tenho aprendido tanto ou mais quanto os mentorados que estão lá comigo. Porque cada vez que o empreendedor ele traz uma pergunta, ele traz um questionamento, e eu vou conversar com ele, eu vou explicar, eu penso, gente, como é que eu não tinha pensado isso para mim? Ou eu vou buscar uma referência, eu vou buscar um outro apoio, eu aprendo junto. Então, essa questão de isso, muito tempo de terapia, né? E de autoconhecimento, e de chicoteadas, porque a gente se chicoteia. A mulher pode dizer, agora eu vou parar para descansar. Vou ver uma série. Ah, mas poder fazer isso, eu podia estar fazendo aquilo, a gente está sempre se chicoteando. Então, esse autoconhecimento, dizer, não, me permito assistir uma série. Não, eu me permito fazer isso. E sim, eu me permito também fazer a diferença. Por que não eu? Por que eu não posso? Então, aceitar isso e trazer isso comigo como base foi o que me proporcionou, né, estar aqui hoje falando com vocês. Que legal. Como é bom ver mulheres empoderadas, né? Porque, de alguma maneira, dá aquela sensação de eu posso. E se eu posso ajudar também. E eu até estava olhando aqui, Miriam, eu recebi essa semana. Olha só, mentorias, tá? Eu acho que é um trabalho que a gente precisa muito, muito, muito ajudar para que mais meninas cheguem ao espaço dela. Eu recebi isso. Querida Sandra, conversando com minha mãe, ela que me conhece muito bem, bastante, sacou a minha angústia de ter sido e ter um leque muito grande de opções. Esse é o ponto, porque a tecnologia hoje dá acesso a tantas oportunidades, só que, analisando os meus pontos e os vários depoimentos, eu entendi que eu quero trabalhar com blockchain. Você me ajuda? Como não ajudar? Como não ajudar? Sem dúvida. Só que tem uma questão de limitação também da nossa capacidade, né? Porque a gente tem que fazer tantas coisas. E mentoria exige uma dedicação, tá? Mas essa menina é uma menina que ela está entrando no limite, no limiar, vamos dizer assim, da tecnologia, e ela tem expertise que ajuda a outras mulheres a se referenciar aquilo, se ela pode, eu também posso. Então, se eu ajudar ela, eu estou ajudando uma rede, porque eu tenho certeza que essa rede vem. Sem dúvida, a primeira coisa que eu faço é, na mentoria, qual é o teu propósito? Todo mundo tem o seu propósito? Qual é o teu Ikigai? Quem sabe o que é Ikigai aqui? Ikigai. Outro trabalho de casa. Vão buscar o seu Ikigai. Quando vocês descobrirem qual é o seu Ikigai, o resto acontece. Qual é o teu propósito? Para que você está aqui? Eu sempre digo, ganhar dinheiro é que nem respirar. Eu não vivo para respirar. Eu respiro para viver. Então, assim, ganhar dinheiro não é o meu propósito. E se for isso, gente, é muito pobre. Eu estou aqui para fazer diferença. Se eu vim para este planeta, se eu, Sandra, vim para cá, é porque alguma coisa eu tenho que contribuir. Mas como eu vou contribuir se eu não sei qual é o meu propósito? Aonde que eu posso
ser uma pessoa que realmente vai ajudar o universo a melhorar. Então, assim, vão descobrir qual é o seu propósito. Eu descobri, sabe quando? Vocês não vão acreditar. Eu fiz o meu mestrado na Unicinos, tá? E eu estava perdida, porque a partir do momento que eu saí do mundo corporativo... passei 30 anos sendo executiva de tecnologia no mundo das grandes corporações. Quando eu fui demitida, uma vez na vida, mas foi uma experiência, né? Foi a última. Que marcou. A que marcou, exatamente. E simplesmente eu perdi o meu sobrenome. Era Sandra da ES, era Sandra da Zug, era Sandra da SAP, era Sandra não sei o quê. Eu não tinha mais sobrenome. Quem era Sandra Marlene Heck? Tem o sobrenome corporativo. Gente, confesso para vocês, aí eu tive a infelicidade de ser demitida e ter terminado meu mestrado. As duas coisas mexeram com minha cabeça demais. Porque, além de eu perder meu sobrenome, eu comecei a me questionar se eu queria voltar para aquele universo, tá? Tão hostil de algumas realidades, não eram todas, né? Essa foi uma experiência de vida, eu super recomendo, tá? Mas algumas outras não foram tão satisfatórias. Será que realmente eu quero voltar para isso? Não. Aí eu fui atrás do meu Ikigai. Como é que eu descobri isso? Porque eu fui numa palestra da Unicinos, depois de ter formada, depois de estar com mestrado, e teve um cara que disse assim, se você ainda não sabe qual é o seu Ikigai, você está perambulando por este planeta. Nossa, eu olhei assim, mas eu também não sei. Eu fiz a minha tarefa de casa. Eu passei um ano, meninas, colegas, simplesmente eu chorava, que eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu não tinha mais a minha referência, eu não era mais, aquele network já não me pertencia mais. Aí eu cheguei para o meu orientador, querido Gustavo, que liderou o TEDx. Eu disse, Gustavo, tem professores que fazem a diferença na tua vida, né? O Gustavo Borba é um deles. Gustavo, eu estou perdida, eu preciso me reinventar. Ele vai lá para o mundo das aceleradoras. Aí eu entrei nesse universo do empreendedorismo. Agora eu sou investidora anjo, sou mentora, aquela coisa. Mas eu queria mais. Queria fazer diferença num mundo onde, sim, trabalho em rede, a gente pode trabalhar sem fronteiras. Eu tenho 2 filhos, nômades digitais, é o típico. Eles trabalham, se divertem, está tudo junto. Eles não separam mais as coisas. E o meu filho maior, o Rafael, ele foi trabalhar na SAP, simplesmente como estagiário, participou, aquela coisa toda. Quando ele pediu que ele não queria mais trabalhar lá, porque ele queria trabalhar com blockchain, eu fui à loucura. Como assim, filho? Aqui do lado de casa, ganhando bem, simplesmente não precisa pegar transporte e você pede demissão. Para mim, nos meus parâmetros, aquilo não era concebível. Ele, mãe, deixa comigo. Eu, tá bom. Esqueci ele. Aí eu fui ver o que é o raio do blockchain. Ela esqueceu ele momentaneamente, mas ela lembrava todo dia. Aí que eu fui buscar saber o que ele estava falando. Aí eu fui pesquisar. E hoje é o iColab. O iColab é o Instituto Colaborativo de Blockchain sem fins lucrativos, é o primeiro do Brasil. A gente está com mais de 70 pesquisadores do Brasil e de fora do Brasil, tá? Trabalhando nessa nova economia que está acontecendo. E aí tem todos os fundamentos, aquela coisa que eu não vou entrar, porque daria uma outra palestra só sobre isso. Então, assim, às vezes, quando bate, tá? E você não aceita determinadas coisas, tenta compreender o outro lado, tá? E aí a gente começa a ampliar a nossa
perspectiva de oportunidades. Falei de novo. Para a gente encerrar, porque a gente já está perto do fim aqui, na verdade, eu só queria pedir, né, para que a Sandra e a Dani deixassem os seus speakers, os seus arrobas, não, os seus speakers não. E que vocês também deixassem aí uma mensagem final, para que depois vocês possam ir para casa, descansar, comer, né, enfim, fazer as coisas que precisam ser feitas. Mas eu acho que é importante quando a gente deixa de fazer uma coisa para assistir alguém, que a gente leve uma mensagem, do mesmo jeito que o teu professor te marcou, Sandra, e ele te fez sair com o tema de casa. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para essas mulheres que estão aqui, para essas mulheres que também vieram buscar empoderamento, referência, inspiração, para que elas também partam daqui e possam ocupar essas cadeiras que hoje, orgulhosamente, vocês ocupam e possam inspirar outras mulheres. Começando pelo arroba. Daniele, 2 L's e Cosme. Cosme, bem simples, de Cosme Damião, C-O-S-M. Eu vou repetir o que eu já disse. Eu acho que a mensagem, a frase, o que me move, o que todo mundo deveria mover é o por que não eu? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso começar algo novo a fazer crochê? Eu, com 38 anos, eu decidi que eu ia começar a correr, que eu queria. Nunca fiz academia na vida, nunca tive paciência para isso. Com 38 eu comecei a correr, corri 800 metros, achei que eu ia morrer. Um ano depois eu estava fazendo a minha primeira meia maratona. Eu faço dança cigana, eu faço crochê. Por que não eu? Por que eu não posso aprender alguma coisa? Por que eu não posso dar um passo adiante? Por que eu não posso pegar o microfone e falar para outras pessoas? Então, sempre que tu te sentir insegura, ou sentir um desafio, ou desejar alguma coisa, por que não eu? Eu não posso. E te desafia. Vai. O máximo que pode acontecer é dar errado. E já deu errado no meio de tanta gente. Né? Lição de comercial, de quem vende. O não é garantido. Não, se não abrir a boca para tentar vender para mim, eu nunca vendi. Eu posso tentar. O máximo que vai acontecer, ou o pior que vai acontecer, eu dizia para o pessoal, eu vendia tecnologia e tinha um time de suporte, eu dizia, o máximo que vai acontecer é eu vender. E vender é o problema, porque vocês vão ter que entregar o que eu vendi. Então, o máximo que pode acontecer é dar certo. Então, acho que a frase, a lição é, sempre que vê algo novo acontecendo, eu gostaria tanto de fazer aquilo, mas por que eu não posso? A fulana fez aquilo, mas por que eu não posso? Então, o porquê não eu? Sempre. Muito bom. A minha mensagem para vocês é coragem. E coragem é a combinação de coração mais ação. Então, é com essa mensagem, mais os 2 trabalhos de casa que vocês estão levando aqui, o filme Estrela, As Estrelas Além do Tempo, e qual é o seu Ikigai, tá? Descobre isso, leva tempo, não é de uma hora para outra, tá? O meu desejo é que vocês brilhem, eu estou aqui para aplaudi-las, tá? Não deixem que os outros limitem os seus sonhos, vocês podem, e que vocês sejam inspiradoras para muitas mais meninas que estão chegando. E com isso, muito obrigada. Isso, eu queria só reforçar uma coisa que eu sempre falo, que o extraordinário, ele vem depois que a gente vence o ordinário. A gente passa por uma série de momentos ordinários, até que um extraordinário venha e muitas vezes a gente se questiona, poxa, mas será que eu merecia viver isso agora? Né? E, sobretudo, que a gente seja mulheres que levantem outras mulheres. Se hoje eu estou aqui sentada nessa cadeira é porque muitas mulheres abriram portas para mim e me levantaram. E quando a Ingrid me convidou para participar e para mediar um painel, eu disse, quais são as 2 mulheres que eu também posso levantar agora, que também podem levantar outras mulheres? Então, ao sair daqui, lembrem-se que a cada oportunidade em que vocês se depararem com uma mulher diferente de vocês, melhor ou pior que vocês parem de a julgar, mas que lembrem, como eu posso levantar essa mulher? Como eu posso fazer algo de melhor para essa mulher? Como eu posso devolver para essa mulher o que alguém já fez por mim? Então, muito obrigada por vocês não terem ido para casa, por terem ficado com a gente até o final. E contem com a gente, contem com essa iniciativa maravilhosa, contem com essas organizações que precisam tanto
do trabalho, da genialidade e da criatividade de vocês. Porque juntas a gente é muito melhor, juntas a gente é muito mais forte e a gente está aqui para isso. É isso, muito obrigada. Bom, pessoal, chegamos ao fim do primeiro dia do Workshop SUI Brasil 2023. Falamos sobre representatividade feminina em cargos de liderança, sobre o papel dos aliados, sobre a jornada e a intencionalidade para atingirmos a paridade de gênero. Aprendemos como moldar a nossa comunicação para obtermos os melhores resultados e impactos na sociedade através da utilização da tecnologia, além de trazermos excelentes exemplos sobre empreendedorismo no ramo da tecnologia e sobre superação. Eu encerro esse dia compartilhando a agenda do dia de amanhã e reiterando o convite para que se juntem a nós para mais um dia de aprendizado e desenvolvimento. Amanhã falaremos como a tecnologia pode nos ajudar nas atividades do dia a dia, quebraremos paradigmas, como atuar em áreas predominantemente masculinas e quais os desafios encontrados. Falaremos sobre metodologias ágeis, mulheres na programação, propósito e protagonismo de carreira e candidatos do futuro. Meu muito obrigado a todo o time da SUI e em nome do time da SUI Brasil, né? Esse evento ele foi muito desejado e muito idealizado por todos nós, feito de forma voluntária e com muito coração, para que não só as mulheres possam se desenvolver, mas para que a gente tenha cada vez mais aliados homens ao nosso lado nessa jornada, que com toda certeza, antes de 2030, a gente possa ter, né, que isso é o que as pesquisas dizem, mas com tanto trabalho intencional, voluntário e com aliados ao nosso lado, a gente tem condições de transformar esses números de uma forma mais rápida. Nosso muito obrigada em nome do time SUI Brasil e até amanhã, pessoal.